Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 16 até o verso de número 20, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, mais uma vez a Tua palavra, Pai, está aberta neste dia, no Teu culto. E abrimos, Pai, a Tua palavra com o propósito de expor esta breve porção da Tua palavra, que como toda a Tua palavra, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, tem algo a nos ensinar, tem alguma verdade que deve ser exposta à Tua igreja. Senhor, eu te peço, fala ao coração do Teu povo, instrui, ó Deus, a cada um daqueles que aqui estão, que eles possam ser edificados por Ti através da pregação da Tua palavra. E peço-Te também, Senhor, que o Senhor me use, que eu fale, ó Deus, somente aquilo que estiver em conformidade com a Tua palavra, que eu seja fiel, Pai. Usa-me apesar das minhas limitações. Usa-me, Senhor, apesar das minhas dificuldades, Pai. Usa o Teu servo. Usa-me com graça, Pai, na pregação. É o que eu te peço, Deus. Faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos primeiros dias em que estive aqui, logo pouco tempo depois que havia chegado aqui na congregação, eu tive a oportunidade de fazer uma pescaria. Alguns certamente diriam que aquilo que eu fiz não foi uma pescaria das melhores e talvez alguém que de fato tem costume de fazer pesca diria assim, pescar peixes num tanque é coisa fácil demais. Porque realmente estava fácil, assim que eu lançava a isca em poucos segundos, peixe. Lancei de novo e coisa muito fácil fazer uma pescaria no tanque ali do presbítero Tiago. Mas de fato foi uma experiência muito interessante, eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer algo assim. E foi um dia de fato muito feliz ali na companhia dos meus irmãos, desfrutando daquele ambiente ali tão agradável. É interessante, meus irmãos, quando nós pensamos assim em pescaria. É algo que nós gostamos de fazer, talvez alguns não, outros sim. Conheço irmãos que são bem empenhados em fazer isto, mas é interessante quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos e olhamos para o tipo de pescaria que o Senhor Jesus Cristo chama homens aqui neste texto para fazer. Nós percebemos que pescaria semelhante a esta que desfrutei é tão pequena, é tão insignificante. Glória alguma em pescaria como a que desfrutei, quando comparamos com a pescaria para a qual o Senhor chamou não somente os seus discípulos ali, mas todos aqueles que são chamados por Ele para seguir também os seus passos. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus aqui, nessa porção breve da Escritura, do Evangelho de Marcos, nos revela um Senhor
que após iniciar o seu ministério, ele convoca então homens para que sejam seus discípulos. Ele não está ali a iniciar seu ministério e então pensa, eu vou caminhar sozinho, o meu ministério somente será feito por um homem só, não. Ele chama outros homens para que possam então cooperar neste glorioso ofício, que é poder falar das verdades de Deus para o mundo. Meus irmãos, estes homens eles são chamados para servir ao Senhor, fazendo aquilo que o próprio Filho de Deus fez e faz através do seu ofício profético. Propagar as boas novas num mundo enfiado em trevas. Foi exatamente isso que Cristo fez na porção anterior que tivemos a graça de ouvir a exposição. E o Senhor Jesus Cristo que proclamava a luz em meio a uma sociedade que vivia em trevas. Há pessoas que estavam perdidas na iniquidade e ele que anunciava a luz e ele mesmo era a luz. Ele era tanto aquele que proclamava e era também aquilo que era proclamado. Cristo anunciava e anunciava a Ele mesmo para a salvação do perdido. Nós vimos que Cristo ele é aquele que vai chamar os homens ao arrependimento e à fé, semelhante a João Batista, o seu antecessor. Ele convida, arrependam-se dos seus pecados e creiam. Como vimos, uma fé que deve ser depositada em Cristo, porque Cristo é o objeto da nossa fé. Então Cristo faz isso, meus irmãos. E então aqui ele vai chamar agora mais homens para que eles possam caminhar seguindo exatamente os seus passos neste ofício que é maravilhoso, como mencionei anteriormente. O versículo de número 16 de Marcos capítulo 1 nos diz, caminhando junto ao mar da Galileia. Vejam só, Cristo ele estava andando ali. E Jesus não estava fazendo ali uma caminhada despretensiosa. Ele estava caminhando ali, andando, como se não tivesse interesse algum em fazer alguma coisa ali. Como muitas vezes, muitas pessoas caminham sem a menor intenção, sem um objetivo preciso para fazer alguma coisa. Não. Cristo ele foi até esta região intencionalmente. Ele fez isto conscientemente. E o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo era de ali pregar o Evangelho. Ele tem o interesse ali de anunciar as verdades. Ele tem o interesse ali de convocar os homens ao arrependimento e à fé naquilo que é anunciado. Como falei, a fé no conteúdo da proclamação que era Ele mesmo. O Evangelho paralelo a este, nós observando o texto de Lucas, fica claro que o Senhor Jesus Cristo ele estava ali proclamando as verdades, proclamando a palavra. Ele não foi em vão. Ele foi, sim, com a intenção de ali pregar a palavra, mas não somente isso. O texto de Lucas capítulo 5 nos diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele estava ali, ele estava então falando a palavra de Deus, ele estava pregando o evangelho que vem de Deus. Mas ele não somente tinha a intenção de ali anunciar a palavra do seu Pai. Ele tinha a intenção ali também de chamar homens. E ele faz isto. O texto vai dizer, verso 16 ainda. Viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Simão aqui, como você certamente sabe, ele é aquele que também é chamado de Pedro. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, a partir do verso 18, ele vai nos deixar isso claro. Ele vai dizer assim, versículo 18.
caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E ele estava ali, então, junto a seu irmão André. Esses são aqueles que são chamados primeiramente por Jesus Cristo para que o sigam. E caminhando, então, um pouco mais, ele avista a outros dois irmãos. Então, parece-me que ele então estava caminhando e ele encontra ali Simão e André. E então ele caminha um pouco mais ali na praia e então ele vai avistar outros dois irmãos, João e Tiago. Outros irmãos, uma outra dupla que também é chamada. Enquanto Simão ou Pedro estavam ali pescando, é interessante que o Evangelho de Marcos vai dizer que João e Tiago estavam apenas consertando as redes. Então, enquanto alguns estavam lançando ali as redes ao mar, os outros estavam ali consertando, porque certamente era necessário consertar as redes para poder, então, lançá-las bem ajustadinhas ao mar, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo ali na pescaria. E eles provavelmente eram sócios, como o próprio texto de Lucas vai registrar. No finalzinho do capítulo, no versículo 10 ou 11, vai dizer que eles eram sócios. Eles trabalhavam juntos ali, pescando peixes. Este era o ofício deles, pescadores. Para que não pensemos algo errado a respeito do texto, algumas pessoas podem pensar assim, parece que essa foi talvez a primeira ocasião em que o Senhor Jesus Cristo encontrou a estes homens que foram chamados por Ele para o discipulado. A verdade, meus irmãos, é que esta não foi a primeira vez que eles se depararam com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos pensar que se trata da primeira vez que Jesus os encontra. Eles já haviam tido outra ocasião de encontro com o Senhor. Como escreveu Sproul, poderíamos pensar que esta foi a primeira vez que Simão Pedro e seu irmão André encontraram Jesus e que, possivelmente, ainda nem tivessem ouvido falar dele. No entanto, com base no Evangelho de João, sabemos que este não foi o caso. André fora discípulo de João Batista. O Evangelho de João menciona somente Simão e mantém o outro discípulo no anonimato. Mas os estudiosos acreditam que este tenha sido o próprio João, o qual tinha a característica de não se chamar pelo nome no Evangelho. Após ouvirem a mensagem de João Batista a respeito de Cristo, eles o deixaram para seguir Jesus. Então lemos no Evangelho de João que André foi até seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. João capítulo 1, verso de número 41. Provavelmente, o outro discípulo, João, também transmitiu esta mesma mensagem ao próprio irmão. Então, não foi certamente a primeira ocasião em que eles encontraram a Cristo. Interessante, André ele trouxe seu irmão Simão para Jesus. João possivelmente fez o mesmo com seu irmão Tiago. Então eles eram homens que ali eles passaram a seguir a Cristo. Mas vejam, não confundam o fato de o texto dizer que eles passaram a seguir a Cristo com esta ocasião em que eles são chamados. Aqui neste texto, eles são oficialmente chamados no Evangelho de Marcos para que sejam seus discípulos. E eles provavelmente, meus irmãos, já eram homens convertidos, mas estavam ali. Estavam para receber, enquanto pescavam, enquanto consertavam as redes, um chamado que é irresistível e grandioso. Irresistível e grandioso. Então, de fato, Cristo os chama. O verso de número 17 diz: disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, eles foram chamados para ser discípulos, para que sejam então os aprendizes de Cristo.
para que eles fossem, então, aqueles que estavam ali agora dispostos para seguir os seus ensinamentos. Cristo os chama para que eles sigam as instruções dele e caminhem após ele, ou seja, caminhem seguindo, fazendo tudo aquilo que Cristo faz, fazendo também tudo aquilo que Cristo instrui e os ensina a fazer. Mas não somente Cristo os chama, Cristo também dá uma promessa a eles. E Cristo diz, vocês serão pescadores de homens. É uma promessa, porque eles já estavam ali para ser treinados para o apostolado. Cristo chama e diz, vocês serão aqueles que proclamarão as verdades do Senhor. E isto é pescaria. Isso é pescar homens. Farei de vocês pescadores não mais de peixes, mas daqueles que foram criados à minha imagem e semelhança. Vocês serão pescadores de homens. É interessante que em algumas ocasiões você encontra no Antigo Testamento, como por exemplo em Jeremias capítulo 16, verso 16, a ideia de pescaria. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias capítulo 16, verso 16, nós encontramos as seguintes palavras. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Aqui neste texto, meus irmãos, a ideia aqui de pescaria é distinta daquela pescaria proposta por Cristo. Aqui, a figura é de juízo. No Antigo Testamento, quando fala-se em pescaria, e pescaria de homens é o juízo do Senhor, é para condenação. Mas Cristo, ele usa essa ideia de pescaria, de fato, de um modo muito diferente. Aqui, a figura da pesca é usada num sentido muito particular. Cristo, então, é aquele que vem como um rei e estabelece o reino, não para a condenação daqueles que creem, mas para a salvação. Não para juízo, mas para que desfrutem do que é mais glorioso, mais gracioso, que é a salvação. É o serem libertos da condenação eterna e então caminharem agora na luz. Então eles seriam aqueles que iriam libertar estes homens perdidos do caminho que trilham para o inferno. Vocês farão uma pescaria que é sobremodo mais elevada, ele está dizendo. Foram chamados para tirar os homens da iniquidade em que estão enfiados. Chamados para tirar os homens da perversidade e perdição que estão mergulhados. Foram chamados a proclamar as boas novas de salvação em Cristo. Meus irmãos, semelhantemente a estes homens que foram chamados e ali para ser discípulos, então serão apóstolos do Senhor, homens hoje são chamados também. Chamados para que sejam discípulos do Senhor. Se nós ouvimos o chamado do Senhor, se você ouviu o dia que o Senhor te chamou, o dia em que o Senhor te salvou, você é um discípulo de Cristo. E quando Cristo, meus irmãos, ele nos chama, nós devemos atender o seu chamado, porque é o Senhor quem faz. E ele chama os seus discípulos para essa pescaria. Nós somos chamados para proclamar este evangelho. Sobretudo, meus irmãos, aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Nós, ministros, fomos chamados para sermos, então, proclamadores destas verdades. O Senhor nos chamou e o Senhor nos investiu de autoridade para isto.
Então os ministros são aqueles que primeiramente devem sair, não somente a proclamar dos seus púlpitos este evangelho, mas proclamar neste mundo perdido, convidando homens à fé em Cristo, para que eles possam ser retirados da iniquidade e perdição que estão mergulhados. Então nós somos chamados a anunciar Cristo, e como tenho dito repetidamente, Cristo e este crucificado. Não existe um outro evangelho a ser proclamado. Não existe um outro meio para que os homens possam ser libertos. Não existe um outro meio que os homens possam, então, ser retirados de condição tão vil. E quando os homens fielmente proclamam, então, esta verdade, aqueles em quem o Senhor, pelo seu Espírito Santo, age, são vivificados, são regenerados, são tirados daquela miséria, e então passam a ser discípulos também de Cristo. Veja que glorioso ministério. Poder não somente falar destas verdades, mas também poder ser um instrumento de Deus na comunicação destas verdades a outros. Então estes ouvindo, sendo chamados irresistivelmente pelo Senhor, passam a caminhar conosco nas trincheiras do Evangelho, defendendo a verdade e anunciando esta verdade a todos aqueles que estão no mundo, indiscriminadamente, não importando quem sejam. Meus irmãos, esta é a grande pescaria. Esta é a mais sublime pescaria para a qual o Senhor nos convida. Falei, meus irmãos, que isto é primeiramente um dever daqueles que foram chamados para o ministério. Sim. Mas você, meu irmão, é chamado a testemunhar deste Evangelho. Você é chamado para ser discípulo em todo momento e em todo lugar com o seu testemunho. Onde você estiver inserido. Não importa onde você esteja. Onde foi que o Senhor te colocou hoje para testemunhar do seu Evangelho? O Senhor te colocou no meio de um trabalho com pessoas que não conhecem a Cristo? É lá que você deve testemunhar deste Evangelho. Com a sua vida e com palavras, falando acerca deste Cristo. O Senhor te colocou na universidade para estudar? É ali que você deve testemunhar de Cristo, com a sua vida e com palavras. Meu irmão, não importa o ambiente que o Senhor te colocou, onde você está inserido hoje, é ali que Cristo deve ser anunciado. Sim, meus irmãos, eu tenho falado com palavras, mas é fundamental também que a nossa vida seja um testemunho vivo de quem nós pertencemos. Como perguntei na semana passada, na última exposição, será que aqueles que têm visto vocês no ambiente em que vocês estão inseridos, eles estão vendo Cristo em vocês? Será que você teria coragem, então, mais uma vez eu pergunto, de perguntar a alguém assim, meu irmão, você vê Cristo em mim? Como falei, talvez você não esteja preparado para ouvir alguém dizer assim para você, eu não vejo Cristo em você. A sua vida deveria revelar o Cristo a quem você está unido. E isso é um testemunho, meus irmãos, que faz com que muitos possam então se aproximar de Cristo. Você é chamado para ser discípulo. Você é chamado para, através dos meios que o Senhor lhe der, onde você estiver, convidar homens e mulheres para que se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo. A verdade, meus irmãos, é que nós devemos atender o chamado de Deus e para nossas vocações, e então em nossas vocações fazer isto. Você foi chamado para ser discípulo em tempo integral. Foi chamado para ser discípulo somente aqui não, mas chamado para ser discípulo em todo e em qualquer lugar.
É interessante nós olharmos para a palavra do nosso Deus aqui no Evangelho de Marcos e é muito bom nós podermos olhar para os outros evangelhos do nosso Senhor, onde nós encontramos passagens paralelas que lançam luz aqui sobre o texto em que nós temos considerado nesta noite. Essa passagem paralela é o Evangelho de Lucas, que nós já fizemos a leitura de parte dele. O Evangelho de Marcos, nem o de Mateus, registram um diálogo que existiu neste momento. Mas Lucas deixa claro. Encontramos as seguintes palavras em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré é sinônimo de Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua mão, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É interessante, meus irmãos. Ao entrar no barco de Pedro, então, Cristo pede para que lance mais uma vez a rede. Pedro então responde que havia passado a noite então inteira ali fazendo a pescaria, mas nada havia acontecido. Foi uma pescaria sem sucesso. Contudo, ainda assim que talvez cheio de dúvida e certa incredulidade ali, ele atende sim às palavras do mestre. Quando lançaram as redes, então a pesca foi abundante. Um milagre glorioso. Foi tanto peixe que precisavam de ajuda, e todos que estavam ali ficaram de fato grandemente admirados com coisa tal. Certamente nunca viram algo daquela natureza. Durante o dia, ali, tão próximo, pegando peixe com tanta abundância. É interessante que o que é cantado por um pastor presbiteriano chamado Estênio Márcios. Ele tem uma música chamada Certezas, e ele escreve assim: Filho de pescador eu nasci e aqui me criei. Conheço o mar há tanto tempo que já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo o que ganhei. E agora vens querer me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. É como se eu estivesse considerando aqui o diálogo de Pedro com Cristo, né? Como assim, o Senhor agora quer me ensinar a fazer aquilo que eu mais sei? Eu cresci fazendo isso. Eu cresci pescando. Aí ele então diz: nem sei por que te ouço e lanço as minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando. O que fizeste das minhas certezas do que eu pensava ser. Percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador, mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. O que fizeste das minhas certezas? Ele imaginava que ele conhecia as coisas, mas ele estava diante de alguém que fez com que as certezas que ele possuía
de ser um pescador hábil que conhecia o mar, foram lançadas por terra. Então ele reconhece: quem é este que está diante de mim? Só pode ser Deus. Eu sou pecador. Diante de Deus e daquele milagre, Pedro reconhece quem é Cristo. Mas não somente reconhece quem é Cristo, ele vai reconhecer quem ele é, quem ele mesmo é. E ele então entende: Cristo é Senhor. Cristo é Deus soberano, ao passo que eu sou um pecador vil. Mas, meus irmãos, é justamente homens assim que Cristo chama. Pecadores que se humilham diante daquele que os chama. Ele entende que é pecador. Cristo, meus irmãos, ele não chama os justos. Ele chama pecadores que reconhecem quem são pecadores. Foi isso que ele fez com Pedro. Ele o chamou para quê? Para que seja pescador de homens. O que é que ele faz, tem feito e ainda fará com todos aqueles que são chamados para o ministério da palavra? Ele não chama o jovem porque ele é bom. Ele não chama o jovem porque ele é justo. Não. Ele chama porque ele é um Deus gracioso. Mesmo sendo o jovem que é chamado para o ministério, um pecador. Veja como o Senhor ele é glorioso, né, nas suas ações e naquilo que ele faz. Alguém poderia pensar assim: como um homem pecador pode ser chamado para um ministério tão elevado assim? Mas é justamente assim, de homens assim, que ele se utiliza. Mas todos aqueles que são chamados para o ministério devem reconhecer a indignidade de fazer parte de ofício tão elevado. Da indignidade de poder proclamar o evangelho tão glorioso. Da indignidade de poder fazer pescaria tão sublime. Muitos imaginam que possuem honra para ser ministro. Não, eu sou honrado demais, eu deveria ser um ministro. Eu sou bom demais, eu deveria ser um ministro. Mas o reconhecimento de todos aqueles que são chamados para isto deveria ser um humilde reconhecimento da sua condição. Não para que isso impossibilite de exercer o ministério de forma alguma. Mas é fundamental que aqueles que foram chamados para este ministério conheçam quem o seu Senhor é e conheçam também quem são. É a estes que o nosso Senhor chama pecadores. Mas não somente pecadores. É interessante o texto, que o texto vai nos ensinar que ele chama homens comuns. Foi isso que aconteceu. Cristo chama pecadores e chama pecadores dentre homens simples. O que é que o texto diz? Eles eram pescadores. Eles eram apenas pescadores comuns. E estavam ali num dia comum. Fazendo o quê? Um trabalho comum. Nada de extraordinário existia ali. Então ele convoca aqueles que são pequenos aos olhos dos homens deste mundo para envergonhar os sábios. Como diz 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 27. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. A obra de Cristo, meus irmãos, ela não depende de pessoas importantes. A obra de Cristo,
ela não depende de pessoas ricas. A obra de Cristo não depende dos grandiosos de nossa sociedade. Nós não podemos pensar assim. A causa do Senhor avança, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias capítulo 4, verso 6. É pelo meu Espírito. Espírito este que não habita somente naquele que é abastado, mas também no miserável. O Senhor chama homens comuns. Como falei, não havia nada de extraordinário nestes homens, contudo, Cristo os chama para um ministério extraordinário. Cristo chama tanto o rico como o pobre. Não somente para a fé no seu Filho, mas também para servi-lo, proclamando a Cristo. Todos, meus irmãos, então são chamados indiscriminadamente. Cristo chama, assim, homens para o ministério. Cristo te chamou, meu irmão e minha irmã, como falei no início, para testemunhar. Não importa quem você seja, o homem mais simples no seu trabalho ou aquele de uma posição elevada. Não importa qual seja a sua condição financeira. Não importa qual seja o seu grau de instrução. Não importa se você consegue falar tão bem ou não, se você é bem articulado, se você tem uma boa oratória ou não, se você é alguém que fala muito bem, não importa. O Senhor chamou os seus para que testemunhem da sua palavra. Você jamais pode abrir a boca para dizer: eu não tenho condição para fazer isto. Você estará indo contra a palavra. Você é chamado, não importa quem você seja, para falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Como falei, não depende do fato de ser poderoso, mas é do Senhor usar pelo seu Espírito. A palavra então sendo anunciada, a palavra sendo dita, então, talvez em poucas palavras. Ou talvez você lendo uma porção da Escritura para alguém. O Senhor pode se utilizar da sua palavra. E então a palavra unida ao Espírito pode alcançar então o coração daquele pecador para quem você fala. Meus irmãos, então você não pode perder a oportunidade de jamais se esconder. Fale de Cristo, porque foi para isto que o nosso Senhor vos chamou. Mas é interessante também olharmos para o texto e percebermos que aqueles que foram chamados ali para ser discípulos de Cristo, eles atendem ao chamado. Sim, eles atendem imediatamente. O verso de número 18 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então quando Cristo os chama, não há resistência, não. Quando Cristo chama, birra, fugir, correr, não existe isto aqui nestes homens, não. Prontamente eles atendem. E é interessante porque isso revela o poder e grandeza de Cristo. Cristo chama, por quê? Porque ele tem autoridade para fazer isso. Como o Evangelho de Marcos vai nos revelar, Cristo ele é o Filho de Deus. E quando olhamos para o fato de que Cristo é o Filho de Deus, entendemos que Ele é Deus. Ele é Deus tal qual o Pai, da mesma substância, igual em poder e glória. Ele é aquele que é Deus, como se revelou diante de Pedro, que contemplou que Ele é Deus. Ele é aquele, então, Ele é aquele Deus soberano e cheio de autoridade. Ele pode convocar, sim. Ele chamou no passado e Ele chama hoje. Então Ele, como Deus, tem grande influência sobre o coração daqueles que chama. Isto Ele fez com os seus discípulos.
Ele alcançou o coração deles, chamando-os irresistivelmente para que sejam pescadores de homens, para que fossem pescadores de homens. Então eles ativamente respondem ao chamado de Cristo, deixando assim aquele serviço. Não há qualquer tipo de resistência por parte deles. Cristo diz, vinde após mim, ou seja, me sigam. E como disse um pregador, nem todos os homens são chamados para ser discípulos de Jesus no Novo Testamento. Nem todos os homens chamados para ser discípulos de Jesus no Novo Testamento receberam o chamado eficaz. Judas certamente não recebeu. Muito embora Deus o tenha chamado para seus propósitos, Jesus disse que ele era um diabo desde o início e que fora designado para entregá-lo à morte. Os demais receberam um chamado eficaz. Quando Cristo chamou esses homens, a mensagem não apenas alcançou seus ouvidos, mas traspassou a alma e penetrou no coração, de forma que, quando deixaram as redes, eles estavam transformados. Eles não ficaram agarrados àquilo que eles estavam fazendo. Atenderam prontamente, semelhante ao apóstolo Paulo, que na ocasião em que o Senhor se revela diante dos seus olhos, ele é não somente salvo, mas ele é também chamado para o ministério. Logo pouco tempo ele está orando. E não pouco tempo depois ele está proclamando a Cristo. Aqueles que são chamados, eles logo atendem. Foi chamado e logo iniciou o seu serviço. O chamado, meus irmãos, também para ser discípulos de Cristo, ele envolve um custo. Envolve custo, sim, sempre. O verso 18 vai nos dizer isso. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 20 também nos dirá, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Eles então seguiram o seu mestre. Seguiram, deixaram. Aqui, meus irmãos, a palavra está num tempo verbal que apresenta uma forma definitiva. É verbal e definitiva. Aponta, então, para uma verdadeira separação daquilo que eles estavam fazendo anteriormente. Eles imediatamente deixam. E então, eles passam a fazer algo diferente. Eles abandonam os seus negócios. Deixaram para trás quando estavam exatamente sendo bem-sucedidos. É interessante, né? Como diz o texto de Lucas. Cristo fez prosperar o negócio deles na pesca maravilhosa. Estava ali com os barcos abarrotados de peixes e, nossa, que milagre glorioso é este! E então, quando eles estavam na ocasião talvez de maior prosperidade na vida deles, nunca fizeram certamente pescaria semelhante. Cristo diz, vocês serão pescadores de homens. E o que eles fazem? Eles abandonam. Cristo diz, vem, me siga. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele é um Deus que Ele não chama desocupados. Simão, André, Tiago, João, eles não eram homens que viviam sem fazer nada. Ele chama homens que estavam trabalhando. Ele chamou homens que estavam exercendo a sua vocação temporária. Moisés, ele estava cuidando de ovelhas quando Deus lhe apareceu na sarça ardente. Gideão, ele malhava o trigo quando o anjo lhe trouxe uma mensagem celestial. Eliseu arava o campo quando Elias o chamou para se tornar profeta em seu lugar.
Cristo não chama desocupados. Cristo chama homens que estão envolvidos com algum tipo de negócio. Algumas pessoas têm uma ideia errada, não é? A ponto de pensar assim, não, é bom quando um jovem é chamado, ele não tem tantas coisas para fazer, ele não tem ocupações, um trabalho, algo para... Aí o Senhor chama o jovem que não tem muito o que fazer, não, ele tem tempo livre. Ele tem tempo livre, eu não tenho muito tempo livre, não, eu trabalho. Não... É dessa forma que acontece. Não foi dessa forma que aconteceu com os servos do Senhor. Ele chamou e eles abandonaram. Discipulado envolve abandono. Abandono de nossos negócios por vezes. Não todas as vezes, obviamente. O Senhor pode te chamar, mesmo você estando envolvido com seus negócios. Mas como você é discípulo em tempo integral, você deve então, enquanto você trabalha e faz aquilo que foi chamado para fazer, na sua vocação, também falar acerca do Evangelho do nosso Senhor, sim. Mas envolve sim sempre abandono. Vai envolver, meus irmãos, em alguma medida abandono daquela sua condição de conforto. Muitos de nós nos sentimos confortáveis. Então nós não queremos sair daquela condição ali. Não, eu quero ficar aqui, está tão bom. Mas o Senhor te chama para abandonar isso. Seja o conforto nos seus negócios, ou o conforto do seu lar. Não quero sair daqui. Está tão confortável esta poltrona. Está tão agradável aqui neste sol escaldante. Eu vou sair daí para falar a respeito de Cristo para estes homens aí que não querem nem um pouco ouvir acerca dele. Eu vou falar acerca de Cristo para aquele cidadão ali tão imundo. Não, eu quero ficar aqui, no meu conforto. Não, meus irmãos. O discipulado de fato envolve isso. Somos chamados a abrir mão de tudo aquilo que pode ser um empecilho para que ouçamos o chamado de Cristo para o discipulado. Tudo. Não permita que aquilo que te é tão confortável te impeça de abrir a boca para testemunhar a respeito de Cristo. Se você permite algo desta natureza, isso é triste. Triste, meu irmão. Você deveria se envergonhar disto. Então, abandone o seu conforto e fale a respeito daquele que te salvou, a fim de que outros possam também ouvir esta mesma mensagem e possam também ser salvos. Mas, meus irmãos, não somente envolve abandono do nosso conforto. Aqueles que são chamados para o discipulado de Cristo envolve abandono. Envolve abandono do pecado. Devemos abandonar tudo. Devemos abandonar nossos pecados. Cristo chama pecadores, sim, mas deseja que estes que são chamados vivam retamente. Devemos, portanto, abandonar tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que nos é muito caro. E muitas vezes aquilo que amamos, aquilo que nos é muito caro, não são as coisas boas desta vida, mas são certos pecados que amamos e que nos são muito caros. Certos pecados, daqueles pecados que muitos chamam de pecados domésticos, que você não quer se afastar deles. Eu quero viver neste pecado, alimentando este pecado, envolvendo com a iniquidade. Meus irmãos, o Senhor chama pecadores, mas chama pecadores para que eles possam, então, em sendo envolvidos no discipulado e na caminhada com Cristo, a que caminhem em santidade. Pecaremos, sim, da menor ovelha ao ministro da palavra. Mas nós devemos, sim, lutar diariamente para vivermos verdadeiramente como discípulos do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é santo. E nós devemos ser santos semelhantemente a Ele. Os discípulos, eles são sempre chamados a imitar o seu mestre. Se você é discípulo de Cristo,
você deve imitar o seu mestre. Mas a quem você tem imitado? O que a sua vida revela neste mundo? Será que a sua vida revela que você não é discípulo de Cristo, mas discípulo daquele que odeia a Cristo? Porque, meus irmãos, muitas vezes a minha e a sua vida pode revelar que nós não pertencemos a Cristo. E se não pertencemos a Cristo, nós só podemos pertencer a Satanás. Sua vida deve revelar que você imita ao seu Senhor. Devemos, portanto, imitar a Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o paradigma perfeito. Cristo é o padrão que nós devemos seguir. Imitemos o nosso Mestre. Eles fizeram isso. Os discípulos seguiram após Cristo. Eles são chamados a seguir os passos de Cristo e são chamados para fazer isso em todos os sentidos. Não apenas na pregação, meus irmãos, mas numa vida que seja agradável ao Senhor. Cristo viveu de modo agradável ao seu Pai. Cristo fez toda a vontade do seu Pai. Toda a vontade de Deus. Ele foi alguém que viveu na dependência do seu Pai. O Senhor nos dá exemplos muitos. Se o próprio Cristo, sendo Deus, obedeceu e caminhou segundo a vontade do seu Pai, que dirá nós? Nós devemos sim, então, fazer semelhante ao nosso Senhor na pregação, na vida, inclusive, meus irmãos, no sofrimento pela causa de Deus. Para onde Cristo estava indo? Para onde Cristo estava caminhando? Cristo estava caminhando para a cruz. Não nos foi prometido vida fácil. Fomos chamados a carregar a cruz. Somos chamados a imitar o nosso Senhor, inclusive nisto. Meus irmãos, servir ao Senhor como seu discípulo, como pessoas que foram chamadas a testemunhar neste mundo a respeito de Cristo, para que homens possam ser libertos do pecado e da iniquidade que estão mergulhados. É glorioso, sim, demais, meus irmãos. Mas envolve sofrer por esta causa. Se você é discípulo de Cristo, você estará disposto a sofrer esta causa. Até chegar ao ponto de você perder a sua vida. Paulo perdeu a sua vida por Cristo. Tiago perdeu a sua vida por Cristo. Paulo perdeu a sua vida por Cristo. Os discípulos de nosso Senhor sofreram perseguição, muitos mortos por causa da cruz de Cristo. Imitemos, portanto, meus irmãos, não somente aqueles homens que foram chamados por Deus para o ministério, mas imitemos ao nosso Senhor, aquele que me chamou e te chama hoje, para que você seja o seu discípulo, servindo a Ele, chamando homens e mulheres deste mundo à fé em Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos habilite para que vivamos de modo agradável a Ele. Isso redundará na glória do seu nome, no bem do seu povo e na salvação eterna de almas. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, sabemos, Pai, que nós fomos chamados eficazmente por Ti para a salvação em Cristo. Mas sabemos também, Pai, que uma vez tendo sido chamados por Ti, somos chamados também para ser discípulo. Para sermos, Pai, homens e mulheres que testemunham do Teu Evangelho neste mundo que está em trevas.
Senhor, perdoa-nos por toda negligência nossa neste dever. Mas também, Senhor, habilita-nos a que façamos, ó Deus, aquilo que fomos chamados para fazer, com diligência, sem temor, com intrepidez, onde quer que estejamos. Pois isso te é agradável, Pai. E nós, como discípulos do Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Habilita-nos para isto, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.